O objetivo desta aula é introduzir o conceito de dilatação linear, superficial e volumétrico dos sólidos. A variação da temperatura num corpo, ela modifica a vibração dos átomos. Essa vibração dos átomos faz com que varie a distância entre um átomo e outro, que nós chamamos de interatômicas. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a vibração dos átomos e maior a distância. Isso faz com que o tamanho do corpo seja modificado. Então, quando a gente aumenta a temperatura, esse aumento de temperatura provoca uma dilatação térmica, ou seja, o corpo aumenta. E quando a gente diminui a temperatura, isso provoca uma contração térmica, ou seja, o corpo diminui. Nesse experimento, nós podemos observar que em uma temperatura ambiente, a esfera passa facilmente por esse círculo. Quando a gente coloca a esfera em contato com a fonte de calor, no caso a vela acesa, as vibrações atômicas vão aumentar e provavelmente, muito provavelmente, ocorrerá uma dilatação térmica desse material, dessa substância. Assim, dilatando o material, esse corpo não passará mais pelo círculo. A gente constata, então, que houve uma dilatação térmica. Então, para estudar a dilatação, a gente divide em 3 tipos de dilatação, observando as dimensões a serem analisadas. A primeira se chama dilatação linear térmica. Nesse caso, a gente vai analisar apenas uma dimensão. Nós sabemos que todos os corpos são tridimensionais, mas nesse caso, o que nos interessa é saber se houve dilatação no comprimento do corpo. Portanto, considere, por exemplo, essa barra a uma temperatura inicial, θ, tá? Essa letra grega simboliza a temperatura, o nome dela é θ. Quando a gente coloca esse zero aqui no índice, no subíndice, significa que é a temperatura inicial. Então, essa barra de ferro está a uma temperatura inicial e ela tem um comprimento inicial, né? O L, então, representa o comprimento. Nós vamos aquecê-la, então nós vamos variar a temperatura dessa barra. Ao variar essa temperatura, ela vai aumentar a vibração atômica e, consequentemente, haverá uma dilatação, aumentando seu tamanho. Portanto, ela terá, então, um comprimento final e terá também uma temperatura diferente daquela que ela tinha inicialmente. Ou seja, aconteceu uma variação no comprimento da barra. E essa variação no comprimento pode ser calculada da seguinte forma. Primeiro se pensou que a variação desse comprimento dependia, ou seja, era proporcional ao comprimento que a barra tinha antes e à variação de temperatura que ela sofreu. Só que eles perceberam que, mudando o tipo de material, essa variação no comprimento mudava. Então, descobriram que cada material tem o seu coeficiente de dilatação, ou seja, a sua proporcionalidade, a sua característica em dilatar. E todos esses coeficientes são tabelados, tá? Exemplo disso, dilatação linear térmica, nós temos os trilhos de uma ferrovia. Se não houver conhecimento científico previamente, antes de ser feito a ferrovia, pode acontecer esse tipo de problema, tá? O material utilizado não suportou a variação de temperatura local, dilatou ao ponto de entortar os trilhos da ferrovia. E como eu disse, esse aqui simboliza a variação do comprimento, e essa variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial da barra ou do corpo que você está analisando. Você vai multiplicar pelo coeficiente de dilatação linear da substância analisada e vai multiplicar pela variação da temperatura. Muito provavelmente, você vai saber uma temperatura final e uma temperatura inicial. E você tem que fazer essa interpretação aqui na hora de responder a sua questão. Lembrando que
Para resolver isso aqui, a temperatura tem que estar em graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, como eu falei, é tabelado. Então, nós temos aqui somente algumas substâncias tabelada. Vamos dar como exemplo aqui o ferro, que é muito utilizado nas questões. O ferro tem 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, o coeficiente de dilatação linear dessa substância. E agora a gente vai ver como é a dilatação superficial, ou seja, a dilatação da área, considerando agora duas dimensões, não somente uma dimensão. Então, considere essa superfície, tá? Então, ela tem duas dimensões, tá? Ela tem comprimento e largura, e ela tem uma superfície inicial e está numa temperatura inicial. Nós vamos expô-la a uma variação de temperatura e ela vai aumentar, dilatar. Ou seja, ela sofreu uma variação superficial. Tem como exemplo os nossos azulejos, né? É por isso que a gente tem que colocar um pouco afastado um do outro. Eles sofrem também dilatação superficial. E essa variação superficial, ela também é proporcional ao que a superfície era antes, né? Inicialmente, vezes a variação de temperatura que ela sofreu. Mas as superfícies são feitas de diversos materiais. Então, nós temos aí, novamente, considerar o coeficiente de dilatação, só que agora em duas dimensões, por isso que a gente multiplica 2 vezes alfa, né? 2 vezes alfa seria o coeficiente de dilatação superficial. Aí, ao invés de ficar escrevendo 2 vezes alfa, a gente pode substituir por uma letra só, chamada beta. Aí, no caso, quando ele te der o coeficiente de dilatação superficial, ele tá te dando beta e não alfa. A gente substituindo fica a variação da superfície é igual a superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Para quem não entendeu, essa fórmula, isso aqui é a variação da área, essa aqui é a área inicial, esse é o coeficiente de dilatação superficial e essa é a variação de temperatura, tá? Então, provavelmente a questão vai te dar o coeficiente de dilatação superficial. Se te der o linear e tiver te pedindo variação de área, então você tem que lembrar que um beta é 2 vezes alfa. Então, você tem que multiplicar por 2 o coeficiente de dilatação linear. Muito bem. Por último, nós temos a dilatação volumétrica, né? Agora, considerando 3 dimensões. Muito parecido com as outras explicações, nós vamos colocar exposto à variação de temperatura um bloco tridimensional que tem um volume inicial e uma temperatura inicial. Expondo ele a uma variação de temperatura, ele vai mudar de tamanho, então ele vai ter um volume diferente do que ele tinha anteriormente e uma temperatura final diferente do que ele tinha inicialmente. Ou seja, ele variou de volume devido a uma variação de temperatura. Mas a gente sabe que essa variação do volume não depende somente da variação da temperatura. Depende também do tipo de material que foi feito o bloco. Por isso, a variação do volume é igual ao volume que tinha inicialmente. E agora, como é tridimensional, a gente tem que considerar 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, né? Para não ter que ficar colocando 3 vezes alfa, a gente pode substituir por uma outra letra chamada gama, porque agora a gente está falando de volume, eu não vou usar o beta. O beta é para superficial. A gente mudou para gama, então, porque agora nós estamos falando de volume. Então, 3 vezes alfa vai ser nosso gama. Vai ficar assim, então, a nossa equação. Exemplo no cotidiano são as obturações, né? Que hoje, graças à ciência, à evolução da ciência, a dilatação que ocorre é considerada desprezível e não causa nenhum desconforto ao cliente do dentista. Então, isso aqui é a nossa fórmula da dilatação volumétrica. Essa aqui é a variação do volume
esse é o volume inicial, esse é o coeficiente de dilatação volumétrico e essa é a variação da temperatura, como a gente já havia dito.